Esta cadeira ficar vazia. Com tanta gente de pé. Com tanta gente de pé. Eu só porque era mais fácil de entrarem para aí. Mas... Eu acho que essa é mais fácil de ocupar. Agora alguém que passe para aqui. Pronto, ok. Já estamos com a lotação esgotada. Muito boa tarde a todos, a todas. Todos à uma, nestas quartas-feiras que antecedem o Natal, temos hoje a grande alegria de ter connosco o Pedro Streste, que é um pedopsiquiatra que todos conhecemos e admiramos muito do seu trabalho como escritor e o muito que ele tem feito na explicação desse mistério que é a infância e a adolescência. Esse país desconhecido, que ainda para nós é a nossa própria infância e a nossa própria adolescência. De maneira, o Pedro Streste vai ler-nos para nós alguns dos seus textos, ou um texto por ele escolhido, e vamos ter a oportunidade depois de estabelecer uma pequena conversa, se for o caso disso, e ele depois estará disponível para uma sessão de autógrafos também daqueles que desejamos. Okay, obrigado, Valentino. Para mim é um gosto poder estar aqui. Já trabalhei nesta casa também, há uns anos atrás, e quando o Valentino, que eu já conheço há uns anos, me convidou, obviamente não podia dizer que não por muitas razões, mas sobretudo também por uma razão de grande admiração que tenho em relação a ele e também de grande amizade. Pensei que um bocadinho do livro, que trecho do livro é que podia ler, o que é que poderia escolher. E, apesar de tudo, de algumas hesitações, decidi não ler nada sobre o último, precisamente, que saiu agora em novembro. Decidi ler um livro que saiu o ano passado, por altura do verão, e que tem como subtítulo O Lugar da Esperança no Futuro das Crianças e dos Adolescentes. E filo também porque acho que hoje em dia esse lugar da esperança parece muitas das vezes esquecido. E sobretudo parece muitas vezes esquecido no discurso que temos das crianças e dos adolescentes, como se o presente fosse vivido sempre por uma forma negativa e como se a perspectiva do que vem depois não existisse ou fosse apenas uma perspectiva negra. Quando, apesar de tudo, e quando olhamos de uma maneira sincera, e apesar de todas as dificuldades que hoje se vivem, mesmo quando sabemos que esta ideia da crise, vamos falar muito sobre isso, nos habita, quando dizia eu, apesar de tudo, para sermos completamente justos, a história da infância e a própria história da humanidade tem mostrado um longo trajeto, lento, mas um longo trajeto evolutivo, na forma como vamos cada vez melhor olhando para este tal mundo que o Valentino falou, dos mais novos. É nisso que eu acabo de passar o meu dia-a-dia de trabalho, já há alguns anos, este ano com crianças e adolescentes, até aos 18 anos de idade, primeira consulta. E então lembrei-me também de trazer um texto que fizesse a ligação mais prática, não apenas teórica, com uma parte desse meu trabalho, que muitas das vezes é feito sobre, como dizia, aquilo que parece ser a ausência da esperança, o negativo, a perda, a dor, a mágoa, o sofrimento, e sobre o qual temos que pensar em portas, janelas, numa luz diferente, digamos assim, possa de novo iluminar estes trajetos. E então neste livro que tem para mim o honroso prefácio de Dom Manuel Clemente, que é uma pessoa que eu admiro muito e que acho que muita gente admira muito. Na altura ainda Bispo do Porto, deu-me também o gosto de poder visitar, como ele dizia, neste casarão imenso que faz frio por todo o lado, onde faz frio por todo o lado. Nós estávamos em fevereiro ou março, de há 2 anos atrás, e com ele conversar sobre algumas destas ideias que tive aqui. Algumas ideias também que me foram surgindo, isto tem algumas das ligações e é por isso que eu também escolhi estes textos, especialmente aqui em relação ao convite do Tolentino, porque começaram a somar, digamos assim, um pouco à minha cabeça, depois de ter estado presente no encontro do Papa Bento XVI com pessoas ligadas a diversos meios culturais, etc., em maio de 2011, no CCD.
e em que ele pedia para que nós nos pudéssemos deter nos lugares de beleza, que pudéssemos pensar nesses lugares de beleza. E há uma semelhança muito engraçada entre essa parte do discurso do então Papa e algo que Freud também disse no começo do século e que foi de uma maneira mais simbólica, que era sempre importante sabermos cuidar dos nossos jardins interiores. Ou seja, era sempre importante cuidar daquilo que nós podemos chamar os bons objetos, as boas experiências emocionais, daquilo que nos liga e nos articula com a vida e com o positivo da vida. Bem, este texto é uma parte do último capítulo, e o último capítulo chama-se Os Dias da Esperança, o Valor do Humanismo. E eu escrevi assim: conheço uma criança em primeira consulta que apresenta uma expressão tensa, inibida e é claramente evasiva no contacto e na comunicação. Fala pouco, quando o fazem em voz baixa e apenas como resposta. As mãos enrolam e desenrolam as mangas da camisola, que por vezes morde. Parece uma criança assustada, frágil, vulnerável, que só olha raramente por cima de uns óculos pequenos e redondos. Tem 7 anos. Muito recentemente, de forma súbita, a sua mãe morreu. Falar sobre esta perda é naturalmente difícil. O processo de luto é muito atual, o impacto emocional foi traumático. Vivia sozinho com a mãe. Sempre teve uma ligação forte à família alargada, nomeadamente a do lado materno. Mas de repente, pouco tempo antes de eu a conhecer, esta criança ficou sem suporte do que chamamos família nuclear. É que o pai falecera 2 anos antes, após doença prolongada. Sobre o pai, algumas recordações que permaneciam era capaz de falar, embora as descrições predominantes fossem sobre a percepção da doença e a respectiva evolução terminal. Ele estava muito tempo deitado, já quase não fazia nada, não tinha forças. Uma vez pedi para ele me deitar, mas não se levantou, eu é que adormeci ao pé dele. Mas apesar da perda do pai e posteriormente da mãe, esta criança não ficou sozinha. Foram os tios maternos que a acolheram prontamente. Com os primos, de idade próxima, passou então a viver o seu dia-a-dia. Ingressou numa escola nova, à qual se adaptou aparentemente bem. E o tempo foi passando. Meses depois, numa outra consulta, referia-se aos primos como os meus irmãos. Mais tempo foi passando e, referindo-se aos seus pais, nomeadamente à morte da mãe, disse-me assim: mas agora é esta mãe que me leva à escola, referindo-se à tia. Mesmo no total desamparo em que a morte dos pais a deixou, esta criança não ficou entregue a si própria. Não necessitou de prosseguir sozinha. A proteção, o amparo e o afeto de outros adultos apareceu de forma pronta, genuína e eficaz. Só isso permitiu com toda a certeza que a devastação emocional não fosse ainda maior ou mesmo fatal, quer no momento dos acontecimentos traumáticos, quer na sua evolução posterior. Não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Sabemos que só é possível sermos quem somos por relação que estabelecemos com os outros. Ao longo de milhares de anos de evolução civilizacional, temos sido progressivamente mais capazes de poder cuidar, de saber cuidar, de querer cuidar. Esta capacidade empática de olhar pelo outro, como sujeito dependente de cuidados, a percepção progressiva do impacto dos nossos atos sobre a vida dos outros, o crescimento e a afirmação segura também de que a ideia da infância e adolescência, como um tempo de crescimento fulcral e absolutamente marcado pela qualidade das relações emocionais e afetivas, é algo tão recente como fascinante na espécie humana, mas algo que não encontra nada de semelhante em qualquer outro ser vivo. E nunca estamos completamente doentes ou tomados pelas dificuldades. Existem sempre lados, partes, elos saudáveis que persistem e possibilitam múltiplas saídas perante a adversidade. O ser humano é, de facto, continuamente capaz de dar mostras da sua genial capacidade de criar, cuidar e amar. Nunca foi fácil ao longo da história da humanidade, mas que não sobrem grandes dúvidas que o trajeto tem sido continuamente ascendente. Por isso, hoje, como talvez nunca antes, podemos afirmar que chegaram os dias da esperança. Vivemos num degrau invisível de esperança porque continuamente sobrevalorizamos os problemas, as dificuldades, os impossíveis, os retrocessos, perdendo vezes demais a capacidade de olhar melhor para o centro de nós próprios e dos outros, num contínuo reforço do negativo, da falha, da ausência e também da culpa, da vergonha e do medo. Do medo de viver, do medo do vazio, do medo da solidão, do medo da incompletude, do medo de pensar, do medo de sentir e, por último, do medo de amar. Perante a enorme responsabilidade que é a necessidade de cuidar do outro, mesmo que não o seu, mas sempre seu semelhante,
A família alargada desta criança deu o exemplo e não teve medo de amar. Mesmo que de forma inconsciente, desejou reconstruir, prosseguir e lutar. Como um escadório que continuamente percorremos até chegar ao seu ponto mais alto, também esta família se reorganizou para se centrar perante uma nova realidade e também perante os medos que a mesma poderia acarretar. Dizia, vivemos num degrau invisível de esperança. Mas como referiu Václav Havel, primeiro Presidente da República Checa, podemos ter esperança ou não ter. A esperança é uma dimensão da alma, não inteiramente dependente de uma qualquer forma de olhar o mundo. É uma orientação do espírito, uma orientação do corpo. Transcende o mundo no que ele é vivenciado a cada instante e está ancorada a algures no horizonte. E digo eu, a esperança, no seu sentido mais profundo e poderoso, não é exatamente o mesmo que a alegria de reconhecer que algo está bem, ou que sobre isso vai existir sucessos. A esperança está muito mais dependente da capacidade de trabalhar, lutar e viver para algo porque esse desígnio é importante ou bom, e não apenas porque há sobre ele a hipótese de ser bem-sucedido. É a esperança que, acima de tudo, nos dá a força de viver e de continuamente saber aceitar a diferença e a novidade. Mas para isso é necessário reaprender a amar, porque, como escreveu o poeta Daniel Faria, o amor ama-se. Ou, relembrando Zygmunt Bauman, também eu não consigo pensar noutra coisa mais importante do que esta. E é provavelmente por ela que temos de recomeçar. Eu pessoalmente gostaria muito de lhe agradecer, não só por este texto, como por todos os textos que tem publicado, agora como mãe, são tão úteis e tão importantes para momentos de reflexão, momentos de interiorização e introspecção que precisamos ter e que o dia-a-dia às vezes não nos permite, não é? Portanto, por isso e por outros pontos que tem contribuído, muito obrigada. Obrigado. Se querem fazer perguntas, não sei o que costumam fazer. Não há assim muitas perguntas. Normalmente a pessoa está mais disponível exatamente. para contacto pessoal. Claro, como quiserem. Exatamente, como quiserem. Obrigado. Está bem? Obrigado eu. Obrigado.